Olá, boa noite. A televisão já foi comparada a uma janela onde nós, do lado de cá, nos debruçamos para contar alguma coisa ao vizinho do lado, que é você aí na sua casa. Mas da conversa entre vizinhos não se exige um rigor de veracidade, que é a base da informação que nós, do lado de cá, passamos para você. Se o programa é de entretenimento, dizem os artistas que, para ser mesmo bom, há que se ter sinceridade. Mas se o programa for jornalístico, aí não tem jeito. Para ser bom, tem que ter veracidade. A edição de hoje vai contar para você, vizinho aí da frente, quais são as técnicas que o jornalismo usa para garantir a qualidade da informação. O trabalho meticuloso de investigar todos os lados dos fatos. Você vai conhecer quem faz e como faz o trabalho de apuração da notícia que a EBC leva até você. O Público na TV já está no ar. Nos casos de grande tragédia, você confia nas informações que as empresas de comunicação, pode ser TV ou jornais, informam? Bom, eu acho que a gente tem que sempre ficar atento a todo tipo de informação, porque toda informação é possível de ser manipulada, né? Depende das informações, depende do veículo, porque infelizmente nem todos os veículos podem ter toda a credibilidade, até porque sabe como é que a informação sempre é manipulada às vezes. Tem muita coisa oculta, tem muita coisa que muita gente também não deve saber, até por conta de tristeza, por conta de problemas já em casa. Acho que tem muita coisa que acaba sendo oculta, que às vezes pode até prejudicar a mídia, que pode prejudicar a quem assiste. Nós vimos as tragédias de Santa Maria, não temos exatamente as pessoas que tiveram um final trágico. E no Rio de Janeiro, a tragédia de Cabo Frio, também não temos precisão, os corpos não foram encontrados. Então você não pode precisar se são verdadeiras. Às vezes passa uma informação na televisão é uma coisa, quando passa no rádio é outra, no jornal é outra. Nem sempre a gente deve acreditar na primeira informação. Em situações de grande comoção, onde a normalidade do cotidiano está sob escombros ou foi arrastada pela enxurrada, como apurar a informação e garantir a notícia correta? Uma cobertura como essa, existe um fator facilitador que é a disponibilidade das autoridades. Lá em Santa Maria, por exemplo, o ministro da Saúde dava coletiva 2 vezes por dia, o prefeito estava sempre disponível. Assim, inicialmente ele ficou um pouco mais arredio, mas em seguida se abriu melhor para falar com a imprensa. Teve visita de senadores, enfim, as autoridades ficam mais disponíveis para a imprensa, ficam mais acessíveis. Por outro lado, é uma situação de caos, né? Então os números se mostram desencontrados, as autoridades às vezes dão entrevistas contraditórias e isso acaba dificultando um pouco a apuração. Pessoas em quem você poderia confiar na hora de dar um número, por exemplo, muitas vezes elas mesmas não têm segurança do que elas estão dizendo. Inicialmente é inevitável que aconteçam erros, como foi o caso do número de mortos, que inicialmente foi dado vários números, né? Foi dado 235, depois 231, depois 233, enfim. Isso aí são coisas que a gente tem que, são erros que a gente tem que lidar. E eu acredito que o próprio leitor ou espectador, ele acaba entendendo quando você depois dá a correção do número e explica que é uma situação em que é fora do comum, né? Não tem como ter segurança mesmo. Fora isso, tem a dificuldade de abordar as pessoas, porque você tem que dar o lado humano da cobertura. A gente não pode ficar só dando números e dando informações frias, é uma tragédia, você tem que mostrar o lado humano. E aí o mais difícil é você fazer essa abordagem e entrevistar pessoas que estão num momento de dor intensa
sem que aquilo seja uma atitude invasiva, sem que pareça que você está querendo mostrar um circo, né? Eu acho que essa foi a parte mais difícil da cobertura. No caso de um incêndio, como o de Santa Maria, de um acidente, ou seja, alguém foi responsabilizado por aquilo, você tem que buscar, acaba entrando na esfera jurídica, você acaba tendo que ter uma apuração mais em cima ali mesmo. Diferente de uma tragédia como uma enchente ou um deslizamento, algumas causas naturais, que a apuração é mais em cima das vítimas, é como trabalhar a recuperação daquelas pessoas, recuperação da vida daquelas pessoas, tanto psicológica quanto até para buscar um novo lar ou uma coisa assim, a cobrança em cima do poder público normalmente. Antigamente era mais difícil, porque antigamente a gente não tinha todos os meios de comunicação acessíveis como a gente tem hoje. Hoje um smartphone você consegue contato com o resto do mundo. Antigamente não era muito assim, era por mais telefone, depois veio somente telefone celular, mas hoje você com o smartphone você consegue, indo a caminho do fato, do evento, tentando saber se já tem algum outro colega ou alguém dando, por exemplo, um apanhado do que a gente vai encontrar lá. Na medida de que você se afasta, você se abstém, tenta se abster do lado emocional diante de uma tragédia, de uma fatalidade, pode ser até parecer para quem é de fora um contrassenso, mas você te permite observar melhor, registrar melhor, né? Depois que termina, é claro, a perna vai tremer, você vai chorar, normalmente a equipe se abraça, chora, o emocional, o ser humano volta, né? Aquele primeiro contato na situação da tragédia é respirar, contar até 10, tentar usar um bom senso, o que há de bom senso, né, profissional enfim, eu acho assim, de tudo que você carrega também da tua formação como pessoa, né? Nessa hora faz uma diferença incrível. E quando os fatos acontecem do outro lado do mundo? Por exemplo, quando teve um terremoto lá no Japão, nós trabalhamos bastante utilizando brasileiros que estavam no Japão. A gente volta já. As mídias sociais, elas ajudam muito na hora de você fazer uma reportagem no local onde você não tem um acesso, ou por conta da distância, ou por conta que não vai dar tempo de você ir e voltar com a matéria para o jornal, né? Por exemplo, quando teve um terremoto lá no Japão, nós trabalhamos bastante utilizando brasileiros que estavam no Japão. Localizamos esses brasileiros através de mídias sociais, tentamos fazer um contato com eles, mandamos mensagem, mandamos e-mail. A partir daí conseguimos o telefone desses brasileiros e por telefone nós ligávamos aqui da redação, gravávamos essa ligação e usávamos as fotos desses brasileiros que estavam postadas nas mídias sociais para fazer a cobertura na hora de falar da pessoa que mora no Japão, situar se é uma pessoa com filhos, que mora lá há tanto tempo, e conseguimos fazer essa gravação e as pessoas de lá contavam para a gente o que tinha acontecido naquela tragédia. Tem que trabalhar primeiramente com os órgãos oficiais. Você liga para a perícia, liga para o bombeiro, liga para a polícia, liga para o hospital, liga para a prefeitura, dependendo de como. Ou, em segundo caso, você liga para os órgãos de imprensa locais, que aí você vai entender que tem colegas seus trabalhando no front da notícia, onde você vai dar crédito a ele, falar assim, ó, de acordo com fulano de tal, repórter da rádio tal ou da TV tal, barará, o que aconteceu, e aí você relata os fatos, porque fica muito difícil você estar longe da notícia e tentar bancar a notícia ou divulgar a notícia sem que você tenha ajuda. É bom deixar bem claro, a informação numa situação de tragédia, ela sempre chega na redação, sabe, é sempre veiculada primeiro com erros, né? E o repórter às vezes muito criticado por isso, mas depois é óbvio que tudo vai sendo apurado e, enfim, temos aí toda a digitalização hoje em dia para te ajudar nisso, né? Ao receber a notícia, você consegue perceber esse esforço de apuração? Eu percebo que o jornalista ele sempre corre atrás de mostrar para a população que sempre
quer mostrar além do que a notícia está correndo, se a notícia é verdadeira, se ela pode ser falsa ou não. Acho que a televisão não vai dar uma informação para o público ou para o telespectador, né, que não seja verdadeira. Então eles sempre estão atrás para mostrar o que realmente é, né? E aí o jornalista acaba mostrando para a gente o que está acontecendo, as notícias, todos os fatos reais que está acontecendo no dia a dia. Às vezes, do dia do trabalhador, a gente não consegue ver o que está acontecendo e os jornais mostram isso. Às vezes eu até percebo que, não sei se é por parte deles também, mas pode ocorrer alguma manipulação até para chamar a atenção da população para aquela enquete em si. Mas em relação no mais, assim, eu acredito que é sempre de grande confiança para a gente. O jornalista tem um trabalho muito difícil e muito importante, porque sem eles estaríamos no mundo de ignorância, né? Estamos fora de acontecimentos onde nossos olhos não podem ver. As agências de notícias são a principal fonte de informação para os jornalistas que apuram os fatos à distância. Conheça um pouco da história das agências e veja como os jornalistas se ajudam na era da comunicação digital. Nunca foi tão fácil saber das notícias de todas as partes do mundo, mas nem sempre o repórter está no local de um acontecimento para conseguir a notícia em primeira mão. As agências de notícias surgiram na metade do século XIX, uma época de crescente demanda por informação e consumo de notícias. A primeira agência de notícias foi a AVA, que hoje se chama Agence France Presse, fundada por Charles-Louis Avas em 1835. Com sede em Paris, a AVA enviava notícias e informações para jornais, que pagavam pelo serviço. Antes da invenção do telégrafo, as notícias eram enviadas por pombo-correio. Em 1849, surgiu a agência Wolff, na Alemanha. 2 anos depois, a agência Reuters foi criada no Reino Unido. Do outro lado do Oceano Atlântico, surgiu a Associated Press, nos Estados Unidos, formada por jornais que compartilharam a cobertura da guerra contra o México em 1846. As 4 agências monopolizaram a cobertura internacional de notícias até a Primeira Guerra Mundial. Cada uma era responsável por uma região diferente. Com o tempo, vários países passaram a contar com agências de notícias próprias. A Agência Brasil difere das outras agências por seu caráter público não comercial, mas o rigor de apuração é o mesmo. As notícias da Agência Brasil são utilizadas por diversos veículos do Brasil e de vários outros países. O rigor da apuração na Agência Brasil, na verdade, segue o parâmetro que é comum ao jornalismo. O jornalismo é precisão dos fatos. Mas é claro que, seguindo uma linha editorial preconizada já no Manual de Jornalismo do EBC, a Agência Brasil preza pela checagem e exaustão de todas as informações que são divulgadas. Temos um senso de responsabilidade muito grande, que é admitir quando a gente erra. A gente publica isso claramente para todos os leitores quando nós erramos. O glamour e o rigor do trabalho dos correspondentes estrangeiros. É o que você vê no próximo bloco. Eles já foram retratados em muitos filmes e romances, mas são as cenas dramáticas de guerra que melhor definem o imaginário em torno dos correspondentes estrangeiros. This is Thomas Anders, reporting in Gori, Georgia. It was a crazy war. Can't you at least pretend to be scared? War correspondent. I'm glad you guys didn't die. Get close, get close. Happy, happy. It's only a war. I want to hear your side of the story.
It was a white man's photo taken for white man's purposes. Stop it! Stop taking pictures. What if he's not guilty? Doesn't matter. We could take a streetcar to the front. Always felt most at home in the most difficult place. Sou correspondente da Empresa Brasil de Comunicação para a área andina. É muito importante você mergulhar na cultura local. O primeiro passo é você ir para a rua, conhecer as pessoas, conhecer o país pela ótica das pessoas que moram naquele país, no caso dos colombianos, aqui onde eu moro. 3, 2, 1. É muito importante, como correspondente, a gente ver realmente, chegar perto, ir até os lugares e conhecer. É isso que faz a diferença na apuração. Pode parecer uma bobagem, mas um dos maiores desafios de um correspondente, na hora de apurar uma matéria, é falar a língua do lugar. Você tem que recorrer a um tradutor. E isso já é um estorvo no seu caminho, porque você tem que depender que o tradutor coloque a emoção que você quer colocar na hora de fazer uma pergunta e traduza direito a resposta. No mais, o trabalho do correspondente é muito parecido com o trabalho de um jornalista dentro do seu próprio país. Você fica sabendo das notícias pelo jornal, pelas redes sociais, pela rádio, pela televisão, ou você sai correndo na hora que tem uma notícia. E se você não dá conta de cobrir tudo o que está acontecendo naquele momento, você também tem a ajuda das agências internacionais. No programa de hoje você pôde ver um pouco mais dos bastidores da notícia. Esperamos que tenham gostado. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e obrigada pela sua audiência.